dia a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro virtual aqui no nosso Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes de Santo André. E para iniciar os trabalhos, vamos fazer a nossa oração. Vamos fechando os nossos olhos e vamos pedir a Jesus e aos bons espíritos que fiquem ao nosso lado. Nós que estamos aqui falando e todas aquelas pessoas que estão em casas, nas suas casas assistindo. Jesus, nesse momento de provação que a humanidade passa, pedimos a tua companhia dentro de nosso lar, indo ao trabalho, no seio de nossa família. Gostaríamos, Senhor, contudo, agradecer esses instantes em que podemos dedicar o nosso tempo às reflexões do Teu Evangelho, de uma maneira um tanto quanto diferente, mas que pode atingir muitos corações. Por isso, Mestre, agradecemos a Tua companhia, assim como a dos Espíritos amigos. E com a Tua permissão, nós iniciamos a reunião de hoje. Que assim seja. Feita a nossa oração, vamos iniciar então a nossa palestra do dia, que gira em torno do capítulo 18 do livro Fonte Viva. Purificação íntima é o nome do capítulo, do que está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Depois dessa frase de Tiago, Emmanuel começa o capítulo dizendo: cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelo que os rodeiam, e a vida íntima da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. Então, logo de cara, Emmanuel já fala que nós temos duas vidas: aquela que é conhecida por todos e aquela que só nós conhecemos. Não é? Então, quando nós lemos essa parte, recordamos do livro O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Um resumo muito rápido do livro conta a história de um jovem que era muito bonito e teve o seu retrato pintado por um artista. E esse artista estava na sala, o artista Dorian Gray e uma outra pessoa que ficava falando da beleza dele, como ele é belo, mas quando o tempo ia passar, ele ia envelhecer e ele ia perder aquela beleza que ele tinha. E ele ficou tão assustado. A pessoa falou tanto que aquilo entrou na cabeça dele e ele ficou com medo de perder a beleza que ele tinha. Então, ele deixou-se levar por aqueles comentários. E ele não era uma pessoa má, mas conforme vai passando o tempo no livro, ele tem uma atitude perante uma atriz de teatro que ele estava enamorado, hoje em dia que ele estava interessado, e ele toma uma atitude que não foi nada legal e a menina acaba suicidando-se. E quando ele retorna para casa, ele olha o quadro está com um sorriso de escárnio. Então ele toma um susto, cobre o quadro e esconde-o no sótão. A partir daí, todas as atitudes más que Dorian Gray começou a ter não feriam a sua beleza, não deixavam marcas no seu rosto. Tudo era passado ao quadro. Então, todas as atitudes que ele tinha, por piores que fossem no livro, ficava marcada no quadro. Ele sabia o que era, mas as outras pessoas não. Então, temos que tomar muito cuidado quando nós vivemos para impressionar as pessoas. Será que do lado de fora nós não estamos tendo uma conduta somente para externar aquilo, para mostrar o que todo mundo quer, mas lá dentro nós sabemos que são atitudes horríveis, atitudes erradas e que, portanto, é uma plantação de dores quando nós vamos colher lá na frente?
né? Então, vamos tomar cuidado com essas duas vidas que nós temos. Ao longo da nossa conversa, nós vamos vendo como é importante nós termos a nossa vida íntima e trabalhar principalmente a nossa autoiluminação, nos autoconhecendo, né? Então, quando nós pegamos a frase, né, de Tiago, alimpai as mãos, pecadores, o que significa alimpai as mãos? Em Mateus capítulo 15, versículo de 2 a 11, nós vamos encontrar essa seguinte passagem. Quando eu viro a cabeça um pouquinho para o lado, porque eu estou lendo. Uns fariseus perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois que não lavam as mãos quando comem o pão? E Jesus lhes respondeu: não é o que entra na boca que contamina o homem, mas é o que sai da boca do homem é que o contamina. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem, pois do coração é que partem os maus pensamentos. Então, qual era o significado dessa pergunta? Não era um significado espiritual que os fariseus questionaram Jesus. Era uma questão de tradição, porque os fariseus tinham um ritual de lavar as mãos. Como era mais ou menos esse ritual? Primeiramente, eles eram obrigados a lavar as mãos 2 vezes antes de cada refeição, porque as mãos deles estavam impuras. Então, primeiro eles pegavam uma jarra, essa jarra tinha que ser limpa, entre aspas, abençoada, benzida, seja lá qual for o que for, tinha que ter passado pelo templo, alguma coisa do tipo. E então eles pegavam nessa jarra, jogavam a água de cima para baixo, a água tinha que pegar os dedos, vinha até o punho e depois fazer na outra mão. E depois, como ele pegou na jarra e a jarra se tornou impura, tinha gotas de água, aquela água se tornou impura, então ficavam gotas impuras de água nas mãos. Então, já com as mãos mais puras do que antes, eles pegavam outra jarra, também limpa, colocava na mão, a água corria, tirava aquelas gotas impuras e eles tinham que ficar com a mão daquele jeito até as mãos secarem sozinhas. Eles não podiam pegar toalha, não podiam secar na roupa, não podiam fazer nada disso. Então, por isso que eles falam: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Então, era uma atitude externa. Os fariseus tinham mais de 600 regras, né? Mais de 600 leis, vamos dizer assim, para uma boa conduta. Mas a maioria dessas leis eram para cultos externos, não cultos internos. Por isso que Jesus diz: não é o que entra na boca que contamina o homem, porque eles estavam falando da impureza das mãos, mas é o que sai da boca do homem é o que contamina. Porque o que sai da boca procede do coração. Então, do coração é que partem os maus pensamentos. Tiago, no capítulo 3, vem falar da importância da língua, da boca também, que é uma das maiores armas que o homem tem, né? Mas, no capítulo 3 também, versículo 12, Tiago vem dizer: meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Portanto, nós temos que pensar: ou eu sou bom, ou eu não sou bom. O que importava anteriormente, quando veio a revelação de Moisés, era mudar o costume das pessoas de maneira externa. Então as pessoas tinham que mudar os seus hábitos externos para que pudesse ter uma evolução do que a humanidade era para aquele tempo, para o que ela seria quando Jesus chegasse. Quando Jesus veio, ele trouxe uma nova reforma, ele trouxe um novo maneira de pensar, que não era mais o ritual exterior, mas sim a preocupação com o mundo interior. Ser bom é muito mais importante do que fazer o bem. Alguém pode fazer o bem e não ser bom.
pelo simples motivo de querer aparecer na mídia, de querer mostrar, de querer saber o que faz, que fez aquilo, que doou aquilo outro, mas que no fundo aquela pessoa não é uma pessoa boa. Ela só faz aquilo para aparecer. Dorian Gray. Quando ela retorna para casa, o seu quadro está um pouquinho diferente. O seu mundo interno. Sabe que aqui ela nem sabe o que aconteceu. Geralmente só assina o papel e ponto final. Mas ela teve um ato bom. Então alguém pode fazer o bem sem ser bom. Porém, ninguém pode ser realmente bom e não fazer o bem. Quando nós somos realmente bom, o bem já está na nossa natureza. Então, nós trabalhamos aquilo de uma maneira natural, não precisando mostrar a todos aquilo que nós fazemos. Fazer o bem sem ser bom é alimentar o orgulho, trabalhar a parte externa para os outros verem. Então, lembramos a palavra de Jesus, quando ele falou que não saiba a mão direita o que faz a esquerda. Então, o que nós fazemos, não precisamos ficar anunciando a 7 chaves, não é verdade? Então, eu me recordo de uma historinha de Hilário Silva, A Vida Escreve, capítulo 27, que é a visão de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo foi um dos espíritas que Chico Xavier dizia que escrever uma biografia de Eurípides Barçanufo é a mesma coisa que escrever uma biografia de Jesus. Tamanha a importância e o valor moral que ele tinha, Eurípides Barçanufo. Viveu na cidade de Sacramento, tornou-se espírita no ano de 1900 e desencarnou durante a gripe espanhola em 1918. Eurípides Barçanufo possuía todas as mediunidades do Livro dos Médiuns. Ele era católico fervoroso e vivia discutindo com seu tio, Sr. Mariano, a respeito de religião. E todas as noites o Sr. Mariano perdia essa discussão. E ele disse, bom, não tenho como ganhar de você. Tome aqui esse livro e leia. Era um livro de Leon Denis, se não me engano, Depois da Morte. Quando ele leu aquilo, estava transformado ao final da obra. Tornou-se espírita. E, fora sua vida espírita, ele trouxe um progresso muito grande para a região de Sacramento, onde ele morava. Se vocês querem conhecer um pouco mais a respeito da vida e da obra desse espírita notável, vocês podem assistir o documentário que foi feito pelo senhor Oceano Vieira de Melo, chamado Eurípides Barçanufo, Educador e Médium Espírita, ou também a sua própria biografia, né? Eurípides Barçanufo, se não me engano, da autora Eigorina Cunha, que era uma sobrinha sua, né? Então, Hilário Silva conta que numa noite em que Eurípides dormia, ele deitou-se para dormir, ele sentiu-se leve, como se fosse arrancado do próprio corpo de uma maneira muito tranquila, muito leve, começou a volitar no ar, mas ele sentiu-se guiado para uma outra dimensão. E estava num jardim, foi levado até um jardim e reparou que nesse jardim, lá no fundo, tinha uma árvore. Eu estou contando conforme as minhas emoções, conforme eu lembro. Tá? Quem quiser, eu já disse o capítulo, pode ir lá procurar, é um capítulo muito bonito. Ele começou a andar e meio que imantado, magnetizado, ele foi seguindo um caminho único. E lá no fundo, ele viu um homem sentado. E pela descrição que ele conhecia de Jesus, ele reconheceu Jesus. Ficou parado, ficou em choque, não sabia o que fazer. Foi chegando devagarinho, próximo do mestre, até no momento em que não mais conseguia dar um passo. Ele olhou para Jesus e notou que grossas lágrimas caíam de seus olhos. Então ele recordou-se dos primeiros mártires, daqueles que o Senhor havia enviado durante os séculos para restaurar a sua mensagem, dos milagres que ele havia feito, das curas, da sua mensagem de amor.
Então ele pensou, deve ser por isso que Jesus está chorando. Então lembrou-se dos apóstolos, de Pedro, Paulo, recordou-se de toda a obra e da mensagem de amor que ele havia deixado, que Eurípides, não mais segurando o seu sentimento, a sua emoção naquele momento, ele pergunta: Senhor, por que choras? Então, Jesus não respondeu. Mas, querendo fazer-se ouvido, Eurípides pergunta: choras pelos descrentes do mundo, Senhor? E então Jesus, que agora virava-se para ele e encontrava-se os olhares, diz: não, meu filho, eu não sofro pelos descrentes aos quais nós devemos amor. Choro por todos aqueles que conhecem o Evangelho, mas não praticam. Sem saber o que se passou, então, Eurípides caiu como se fosse numa sombra muito profunda ante a resposta que Jesus havia dado, e acordou no corpo novamente. E era de madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E termina Hilário Silva dizendo: e desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados, aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Essa é uma história curta, mas de grande valia para nós. Quantas pessoas passaram pelo mundo que não conheciam de cor o Velho Testamento, o Novo Testamento, os Atos dos Apóstolos, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese, todos os livros da Revue Spirit, os livros de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, Emmanuel, Joana de Ângeles, de Bezerra de Menezes, de Charles, mas que não eram capazes de vivenciar o Evangelho. Que mostravam para todos, subindo para falar para plateias de maneira muito eloquente, de maneira muito bonita, mas que não vivenciavam o Evangelho. O principal daquelas pessoas que nós admiramos, Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone do Amaral Pereira, Zilda Gama, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, é que vivenciam o Evangelho. Não vivem para mostrar aos outros o que sabem, vivem para os outros, vivenciando aquilo que Jesus trouxe para eles. Então, eles trabalharam a vida íntima, auto-iluminaram-se, iluminando aqueles que estavam ao redor. Mas como nós poderemos trabalhar a vida íntima? Trabalhar em silêncio, realizar obras de elevação de nós mesmos sem mostrar para ninguém, buscar a autoiluminação. Como será que nós estamos? Será que nós estamos vivenciando aquilo que nós aprendemos nas obras que lemos, que temos contato no Espiritismo ou na Boa Nova de Jesus? Joana de Ângeles, no livro No Rumo da Felicidade, capítulo Desconhecimento do Futuro, ela diz: se aspiras conhecer o teu futuro, examina o teu presente, programando os teus pensamentos, palavras e atos que formarão o tecido do que está por vir. E se queres saber do teu passado, aprofunda reflexões nos seus dias atuais e concluirá como se ocorreu em razão daquilo que és agora. Então, vamos deixar de lado um pouquinho o que nós somos no passado e vamos deixar de sonhar o que seremos no futuro. E vamos vivenciar no presente como está o nosso pensamento, nossas palavras e nossos atos. Como que nós
podemos servir na obra do Senhor. Mas se eu não sou perfeito, como poder então ajudar na instauração do reino dos céus aqui na terra, né? Será que se eu começar, de repente, eu tenho contato com a obra e eu quero começar a trabalhar, será que vão começar a me julgar por conta de algo que eu fiz no passado? Será que vão me cobrar ser perfeito assim como as palavras que eu apresento? Esse é o mundo externo. O problema é deles. Nós devemos para nós mesmos. E se há alguém com o qual nós erramos, vamos atrás e pedir perdão. Reformular intimamente. No livro Messe de Amor, de Divaldo Franco, o primeiro livro que foi publicado por ele, no capítulo 5, Joana de Ângeles vem dizer o seguinte, chama Embora Imperfeitos. Há quem, a pretexto da imperfeição, silencia o verbo edificante nos lábios, enjaulando a mensagem consoladora. Que a pretexto de não ser perfeito, paralise os braços, encarcerando a ação salvadora. Unge-te, porém, de amor e levanta-te da iniquidade para socorrer outros iníquos. E ela diz uma frase muito bonita. O amor é a árvore que, para produzir, necessita ser plantado. Vamos começar a dar um passo de cada vez. E se aquelas pessoas começarem a tirar pedras na gente, mas você fala isso, mas você fez aquilo. Vamos lembrar de Santo Agostinho, que era devasso, mas tornou-se um espírito de escol, tanto que é ele quem assina a última mensagem do Livro dos Espíritos. Reformou-se em vida, não necessitou desencarnar para reencarnar, reparar e depois transformar-se no Santo Agostinho, que nós conhecemos a biografia, a vida dele. Portanto, vamos tomar aquela atitude renovando-nos intimamente, fazer um trabalho silencioso. Porque o trabalho de reforma íntima não é um trabalho fácil. É um trabalho de muitas reflexões, de mudanças de pensamentos, de mudanças de palavras, de mudanças de atos. Então não percamos tempo mostrando para os outros o que nós fazemos. Vamos trabalhar em silêncio. Sejamos humildes para servir na obra da criação. Emmanuel vem dizer, concluindo o capítulo, o companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente a custas de palavras brilhantes. Então, por que alimpai as mãos vós pecadores e vós de duplo ânimo purificai o coração? Porque purificar o coração é muito mais difícil do que somente decorar um texto e apresentar para todo mundo. Mas o que nós podemos fazer? Sejamos como Dorian Gray, porém um Dorian Gray do amor. Que nossos atos e palavras possam iluminar a noite daquelas pessoas que sofrem. Mas que nossas palavras sejam ungidas de amor, de realmente querer ajudar. Porque nós temos contato com a mensagem consoladora. Vamos passar a mensagem para frente. Muitas vezes nós iremos falar da paz, mas o nosso mundo íntimo estaremos com muitos problemas, mas nem por isso podemos ausentar de ajudar alguém. Lembremos o que diz Joana, a quem, a pretexto de imperfeição, silencie o verbo edificantes nos lábios, enjaulando a mensagem consoladora. Então não vamos deixar que a nossa imperfeição seja um motivo de obstáculo para nós começarmos, iniciarmos a fazer o bem. É pegar aquela sementinha da parábola do semeador e começar a multiplicar um pouquinho de cada vez dentro de nós. Então, porque iluminando, talvez
noite de uma pessoa que está em dor, as nossas madrugadas, quando nós estamos em contato conosco mesmo, nas nossas reflexões, para ver o que fizemos de errado, o que podemos modificar, que a nossa noite também possa ser iluminada pelas falenas luminosas do amor e da caridade na companhia dos bons espíritos. Servindo ao próximo e a Jesus, nós iremos nos iluminando. Servindo, oferecendo aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, nós cresceremos cada vez mais, um passinho depois do outro. Multiplicar a semente, como eu já disse, do Consolador, em uma vez, em duas, em três, em 30, 60 e 100. Todo mundo que busca a sua reforma íntima pode servir em absolutamente qualquer lugar. Pode servir em silêncio, não deixando-se envolver por assuntos jocosos, não julgar aquilo que nós vemos nas notícias, nas televisões. Quantas pessoas há, quantos juízes da conduta alheia não existe que vão na frente, gritando impropérios na frente de tribunais e tudo mais, né? Nós acabamos de vivenciar agora a invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Nós estamos vivendo um momento de ansiedade com a chegada da vacina contra a Covid-19. E essa ansiedade vai estar mexendo com o ânimo de todos. Não nos deixemos invadir por isso, nesse turbilhão de emoções que nós estamos vivenciando há mais de um ano já. Alguns países, nós aqui do Brasil, desde fevereiro, março. É o final desta pandemia. E o que nós aprendemos? Trabalhamos o nosso íntimo, vamos nos purificando intimamente, nos afastando dessas discussões, porque o que mais existe hoje no mundo online são peritos. Peritos políticos, peritos de saúde, peritos disso, peritos daquilo, atrás do teclado. Porque ao vivo não são peritos absolutamente de nada. Então sejamos nós, peritos do amor, atrás do teclado, na frente do teclado, na frente das câmeras e também ao vivo. Sejamos exemplo daquilo que nós falamos dentro do nosso próprio lar. Oremos quando nos sentirmos perdidos, agitados, envolvidos por esse turbilhão. Quantas histórias de amor nós não conhecemos em momentos difíceis? Que ao invés de reagir a uma ofensa, as pessoas agiram. Quão foi difícil para os apóstolos, imperfeitos como nós, mudarem a sua conduta somente após o assassinato de Jesus. Então, nós somos os trabalhadores da última hora. Estamos chegando no momento da grande transição planetária. E nós temos o nosso trabalho. Jesus conta conosco para ajudar na instauração, como eu falei, do reino dos céus na terra. Vamos fazer a nossa parte da maneira que é possível. Vamos primeiro trabalhando intimamente. Vamos procurar resolver aquilo que nós pedimos para resolver nessa atual reencarnação, para depois querer estender as mãos e abraçar o mundo. Porque nós temos deveres, primeiramente, com pessoas que vivem ao nosso redor. Então, por que não começar a sanar esses débitos através dos pensamentos modificados, de palavras novas e as atitudes sendo renovadas pouco a pouco? Lembremos o que disse Joana de Ângeles: o amor é árvore que, para produzir, necessita ser plantada. Mas manter essa plantação, o adubo, jogar a água, até o momento da colheita, é trabalho para os de duplo ânimo, como disse Emmanuel e na citação de Tiago.
O companheiro valoroso do Cristo não se esqueceu de afirmar isso. Então sejamos nós aqueles de duplo ânimo. Não nos deixemos envolver com as notícias ruins do dia. Sejamos nós porta-voz das notícias boas para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que leem as nossas páginas no Facebook, os posts, para aqueles que leem as nossas mensagens no WhatsApp. A todo momento nós podemos deixar com alguém uma palavra boa. É somente nós começarmos a mudar as nossas atitudes, trabalhando sempre o pensamento e as nossas palavras. Mas diante da nossa purificação, sempre existirão aqueles que nos ajudam no caminho, que são os nossos exemplos. E no último dia 8 de janeiro, um amigo muito especial da nossa casa, que trabalhou bastante, e que em especial teve uma importância muito grande na minha vida, eu com 37 anos hoje, e que na minha juventude sempre estava junto da minha família, desencarnou. Então, como ele foi sempre um amigo querido de todos aqui do centro, eu deixo a minha oração e a minha homenagem e o meu agradecimento ao querido Jefferson Corazza, que retornou ao plano espiritual. Que os bons espíritos possam segurar as suas mãos, recolhê-lo e dar força nesse novo despertar no plano espiritual. E que as filhas, neto, esposa e amigos e amigas que aqui ficaram possam sentir-se felizes, porque por todos aqueles que ele conhecia, ele deixava uma palavra de alegria. Palmeirense fanático, tenho certeza que no seu despertar irá querer saber o resultado da Libertadores da América. Então, as nossas vibrações de paz pelo nosso querido Jefferson e o meu muito obrigado por todos vocês terem me acompanhado o raciocínio, o estudo. Lembremos a frase de Tiago, que uma fonte não pode dar água salgada e doce, só pode dar uma das duas. Então vamos trabalhar a nossa fonte íntima e dar aquilo que nós podemos, que nós somos de melhor. Vamos fazer a nossa oração. Querido Jesus, nesse dia de paz, nós pedimos as tuas bênçãos. Recordamos os profissionais da saúde que desdobram-se em cuidados na linha de frente contra a Covid-19, vendo amargurado as imagens das pessoas não se cuidando nas festas, nas praias. Visita-os e redobra o ânimo deles, para que possam, Senhor, serem as tuas mãos no trabalho do amor. Visita, Mestre, toda a equipe espiritual que foi montada para receber os muitos que desencarnam desse vírus, talvez plasmados pela nossa psicosfera reinante de desespero, da ânsia pelo prazer do corpo, mas que pouco a pouco está sendo renovada, pois o progresso é para todos e a purificação é inevitável. Jesus, amigo, te pedimos pelos doentes, pelos abandonados e por nós, seres imperfeitos, mas que desejamos servir na tua seara da melhor maneira possível. Utiliza-se de nós, Jesus, para sermos as tuas ferramentas no mundo material. Muito obrigado, Senhor.
Que assim seja. Muito obrigado a todos vocês.